Vivemos em um tempo em que as redes sociais se tornaram o principal espaço de debate público. Ela aproxima as pessoas, compartilha ideias e transforma opiniões em segundos. Mas, ao mesmo tempo, trouxeram novos desafios para um dos direitos mais essenciais da nossa Constituição, que é a liberdade de expressão. Hoje vamos compreender o que esse direito realmente significa e como ele se manifesta nas redes sociais. Com base nisso, nós decidimos levar esse tema para fora da sala de aula e ir diretamente naquelas pessoas que convivem com ele diariamente. De acordo com o artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Essa norma reflete um dos pilares do Estado Democrático de Direito, o direito de cada cidadão de manifestar as suas ideias. Contudo, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Ela encontra limites quando vai de conflito com outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana, também previsto no artigo 5º da Constituição. Para falar um pouco mais desse assunto, chamamos o Cauã, que trabalha com publicidade e marketing digital. Cauã, como as marcas podem equilibrar a liberdade de expressão e a responsabilidade nas redes sociais? Então, Vitória, esse é o grande desafio, na verdade. É um grande dilema que a gente tem dentro da publicidade, mas nós temos uma forma técnica de tentar contornar isso, que é definindo o tom de voz da marca. Esse tom de voz ele precisa ser claro, porque é esse tom de voz que vai se comunicar com o espectador da marca. Então, eu, quanto marca, preciso definir com que tom eu me comunico e qual é o objetivo que, quando eu digo que toda marca, quando ela tem um objetivo, ela tem o espaço e a oportunidade de criar um mapa. E esse mapa, ele é a ferramenta ideal para que não se transgrida limites éticos e legais também. Porque quando a gente fala de limites, a gente não pode se prender só ao limite legal. Às vezes a gente tem um limite legal, mas ele não abrange a moralidade e a eticidade. E quando a gente se perde em definir qual é o nosso tom de voz, qual é o tom de voz que nós precisamos definir para a marca, nós não conseguimos nos comunicar com o nosso público e nós corremos o grande risco de nos comunicarmos de uma forma que macule a imagem da nossa marca. Agora, de que forma a liberdade de expressão influencia o trabalho com o marketing digital? A liberdade de expressão, na verdade, ela é a alma do marketing. Não só do marketing digital, mas do marketing como um todo. Eu digo que sem a liberdade, o marketing seria, como trabalhar com marketing seria pintar os outdoors todos de cinza. Porque a liberdade é que permite que a gente chegue e se comunique de uma forma diferente. E ela atua em diversas frentes, essa liberdade de expressão, né? Uma das principais frentes é a de que permite uma comunicação mais acessível com o público que a marca busca se conectar. Então, é essa liberdade de expressão que dá essa oportunidade para que haja uma conexão, de certa forma, até legítima. E, por outra frente, ela traz um risco muito grande, porque a liberdade de expressão, quando ela não é bem utilizada, ela vira uma arma que é apontada contra a própria marca. Então, ela pode pôr em jogo, inclusive, a reputação da marca por inteiro. Me recordo de uma publicidade de muitos anos atrás da Dove, muito polêmica, que uma mulher negra, ela utilizava um produto da Dove e ela embranquecia, ela parecia uma mulher branca posteriormente, e isso foi de um prejuízo enorme, porque ele transgrediu diretamente, apesar de que a gente pode discutir aqui também as transgressões legais, mas mais do que isso, e muito mais forte do que isso, ele transgrediu um valor social muito forte. Então, essa liberdade de expressão, ela pode ser um campo de oportunidade, mas ela também pode ser um campo minado. Então, eu diria que há de se haver um claro equilíbrio para que não haja certas transgressões, porque, no final das contas, essa liberdade ela tem que ser uma aliada, ela não pode ser uma arma contra a própria marca. Você acha que deve haver limites para que as empresas e influenciadores publicam nas redes sociais? De cara, a resposta é com certeza.
Inclusive, esses limites devem ser, inclusive, internos, que, como a gente já falou anteriormente, esses limites, essa falta de limite, ela pode, inclusive, militar contra a própria marca, né? Então, há de se ter esses limites, inclusive de forma interna, mas falando no nível de legislação, é importante, mas com o grande cuidado de que haja um amplo debate, para que a gente possa entender até onde vai a liberdade de expressão e até onde ela pode ser limitada, porque fala-se muito de limitar a liberdade de expressão, mas essa liberdade ela não pode ser abusiva. Quem que determina essa liberdade? Quais são os moldes? Então a comunidade publicitária, inclusive, tem que estar empenhada dentro desse debate, porque a marca ela não fala por si só, o influenciador ele não fala por si só, ele molda comportamentos, e esses comportamentos eles podem ser negativos, sim, e aí há de haver um debate, sim, sobre uma limitação, uma possível limitação dessa liberdade de expressão, mas ele também molda possíveis revoluções sociais. Revoluções, desde quando eu falo revolução, eu não estou falando exatamente de uma revolução grande, de grande porte, de grande apelo popular, mas molda um comportamento, inclusive gera uma comunicação de pertencimento muito valiosa. Então há de se ter um cuidado, porque a publicidade, o marketing sem liberdade, ele não é nada, ele não funciona, e o mais importante de tudo, ele não se conecta. Marketing fala, Vitória, de pessoas. Então, ele tem que ter liberdade, os publicitários precisam de liberdade para se conectar com essas pessoas. E as marcas precisam se conectar com os seus clientes. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse tema, mas é importantíssimo a tópico legal, mas a tópico ético dentro da própria empresa, porque senão a gente tem aí vários exemplos de marcas que se contaminaram com essa ampla liberdade e restrita liberdade de expressão. Então não é interessante para a marca e para a sociedade. É muito importante que haja limitação, mas que haja uma limitação cautelosa e amparada e um amplo debate. Na prática, isso significa que todos têm o direito de se expressar, mas ninguém tem o direito de ofender ou disseminar discursos de ódio com pretexto de liberdade. O Supremo Tribunal Federal tem reforçado esse entendimento com diversas ações, como, por exemplo, as que decidiram sobre fake news, bloqueio de contas e moderação de conteúdo das redes digitais. As redes sociais ampliaram esse debate e, com isso, a democratização da palavra também aconteceu, fazendo com que qualquer pessoa se torne uma emissora de informações. Essa liberdade também trouxe problemas, como o aumento da desinformação, das ofensas e da manipulação dos discursos. O direito à liberdade de expressão é fundamental, mas deve caminhar junto com a responsabilidade. Expressar ideias é essencial, porém, é preciso respeitar os limites éticos e legais, garantindo uma comunicação verdadeira, inclusiva e que não fira os direitos. Afinal, a liberdade e o respeito andam lado a lado.